Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma daquelas nossas conversas aprofundadas. Hoje a gente vai tentar decifrar um idioma que, para muita gente parece coisa de outro planeta, a linguagem da química. Como é que se dá nome para os milhões de compostos que existem sem virar uma bagunça total? A gente está com material de aula aqui da UFES, que é, assim, quase uma pedra de roseta para esse desafio. Tem definições, tabelas e o mais importante de tudo, um fluxograma que vai ser nosso mapa. Exato. E a nossa missão hoje é usar esse mapa não só para seguir as regras, mas para entender, sabe, a filosofia por trás delas. A ideia é mostrar que a nomenclatura química não é só decorar um monte de coisa. É um sistema lógico, quase como aprender a gramática de uma língua nova. Cada nome conta uma historinha sobre do que aquela substância é feita. E esse fluxograma é a nossa chave. Ok, então vamos mergulhar nisso. A primeira pergunta que esse nosso mapa faz é bem direta. O composto contém um metal? E essa pergunta, pelo que eu estou vendo, é a grande encruzilhada. É o que divide o universo químico em dois mundos, né? Por que começar justo pelo metal? O que ele tem de tão especial assim? Essa é a divisão fundamental, porque define a natureza da ligação química, é o ponto de partida. De um lado, se a resposta for sim, a gente entra no mundo dos compostos iônicos. A regra geral, como o material aponta, é que eles são formados pela dança entre um metal e um não metal. Os metais, eles tendem a doar elétrons, aí ficam com carga positiva. Já os não metais recebem, ficando com carga negativa. E aí é pura atração, imagino. Exatamente. Cargas opostas se atraem e se organizam numa estrutura superordenada que a gente chama de rede cristalina. As imagens do cloreto de sódio, o NaCl, e do cloreto de amônio, NH4Cl, nas fontes mostram isso muito bem. É um padrão rígido que se repete. Por isso que a gente nem fala em molécula, mas em fórmula unitária, que é a menor proporção dessa rede. Entendi. Tipo como se fossem pecinhas de imã se encaixando perfeitamente. E se a resposta for não? Se não tem metal na jogada? Aí a gente cruza a fronteira para o continente dos compostos moleculares. As nossas fontes definem eles como sendo feitos de partículas neutras, as moléculas. Não tem essa de doar e receber elétrons, sabe? É mais um compartilhamento. A relação é outra. Os exemplos clássicos do material são a amônia, NH3, e a água, H2O. São grupinhos de átomos, não uma rede gigante. E como a lógica da ligação é outra, a lógica para dar o nome também vai ser completamente diferente. Mas calma, vamos primeiro explorar o mundo iônico. Certo, vamos lá. Seguimos pelo caminho do sim. O composto tem um metal. Mas o fluxograma não para por aí. Ele já vem com outra pergunta. O metal forma mais de um íon positivo? Espera aí, isso parece ser uma falha de projeto do universo. Quer dizer que o mesmo metal pode ter personalidades diferentes? Isso não causa uma confusão danada? Causa. E é exatamente por isso que o sistema de nomenclatura precisa ser tão esperto. Alguns metais, principalmente os de transição, são mais versáteis. A tabela que a gente tem nos mostra o ferro, por exemplo. Ele pode aparecer como Fe2+ ou Fe3+. O cobre pode ser Cu+ ou Cu2+. Se eu só dissesse cloreto de ferro, ficaria ambíguo. Qual deles? É, não dá para saber. É como dizer o João da Silva numa cidade cheia deles. E qual foi a solução que os químicos inventaram para isso? Eles criaram o que o fluxograma chama de sistema Hextech. É uma solução brilhante, de tão simples. Basicamente, é uma etiqueta para a carga do metal. Um numeral romano entre parênteses. Essa etiqueta diz exatamente qual é a versão do íon, sem risco de confusão. Então, ferro 2 é uma coisa, ferro 3 é outra completamente diferente. Ok, vamos testar isso. O material tem um exercício, Cr2S3. Como a gente usa o fluxograma e essa ideia da etiqueta para decifrar isso? A parte da matemática aí me parece um pouco intimidadora. Vamos pensar nisso como uma balança. A gente olha a fórmula Cr2S3 e usa a parte que a gente conhece como âncora.
As regras nos dizem que o enxofre, quando vira o íon sulfeto, o S, quase sempre tem uma carga de -2. E como a fórmula tem 3 deles, o lado negativo da nossa balança pesa um total de -6. 3 vezes -2. Ah, tá. Saquei. E como o composto todo é neutro, a balança tem que ficar equilibrada, então o lado positivo, que são os cromos, tem que somar mais 6 para zerar tudo. Exatamente. É isso. E se a gente tem 2 íons de cromo, o Cr2, somando mais 6, a matemática fica simples. Cada um deles tem que ter a carga mais 3. Pronto, descobrimos a etiqueta do cromo nesse composto. Agora é só montar o nome. O ânion é o sulfeto, o cátion é o cromo, com a etiqueta 33. Fica sulfeto de cromo 3. Faz muito mais sentido assim. É uma dedução, não um cálculo complexo. Isso também explica por que no sal de cozinha, o NaCl, a gente não precisa de nada disso. O sódio só forma o íon Na+. Não tem outra versão. Colocar sódio 1 seria redundante, né? O sistema busca ser preciso com o mínimo de informação. Se não precisa, não usa. E ainda nesse caminho iônico, o fluxograma faz mais uma pergunta. O ânion, a parte negativa, é um elemento só ou um grupo? Se for um só, como o cloro no NaCl, a gente adiciona o sufixo eto. Cloro vira cloreto. Se for um grupo, um íon que a gente chama de poliatômico, aí precisamos consultar a outra tabela que o material nos dá. É tipo um dicionário. Como no outro exercício, o KH2PO4. Perfeito. K é o potássio, metal previsível, sem etiqueta. A outra parte, H2PO4, claramente não é um elemento só. A gente vai lá na nossa lista de receitas, a tabela de íons, e encontra que H2PO4- se chama íon fosfato dihidrogenado. Aí é só juntar as partes. Fosfato dihidrogenado de potássio. O fluxograma guia e as tabelas são o nosso dicionário. Ok, o mundo iônico parece bem organizado. Mas, voltando para o topo do fluxograma, eu notei o que parece uma exceção. O caminho que diz não contém metal, mas sim contém o íon amônio, NH4+. E essa rota joga a gente de volta para o lado dos iônicos. Mas o amônio é feito de nitrogênio e hidrogênio, 2 não metais. O que está acontecendo aqui? É um espião no mundo dos metais? É a melhor analogia possível. O íon amônio é exatamente isso, um agente infiltrado. Ele é um grupo de não metais que, juntos, se comportam como um metal. E o que é fascinante aqui é que isso mostra que, na química, o que importa mesmo é a forma e a carga, não tanto a origem. O NH4+, tem carga mais 1 e um formato que deixa ele se encaixar perfeitamente nas mesmas estruturas cristalinas que um íon metálico. Se você olhar a imagem da estrutura do NH4Cl no material, ela é praticamente idêntica à do NaCl. Nossa, é verdade. É uma peça de Lego de cor diferente, mas com um encaixe perfeito. Por isso, o sistema, muito pragmaticamente, diz: se ele age como um iônico, vamos nomeá-lo como um iônico. Entendido. É a exceção que reforça a regra, no fim das contas. Então, vamos finalmente para o outro continente. O que acontece quando a gente responde não para metal e não para amônio? Nesse mundo sem íons para guiar a nomenclatura, como o sistema evita o caos? Sem as cargas fixas para dar o balanço, a estratégia precisa mudar. A ambiguidade aqui seria, por exemplo, nitrogênio e oxigênio. Eles podem se combinar de várias formas: NO, NO2, N2O4. Se a gente chamasse todos de óxido de nitrogênio, seria um desastre. A solução é a mais direta possível: contar os átomos. O sistema usa prefixos gregos, di, tri, tetra, para dizer exatamente quantos átomos de cada elemento estão ali. Ah, então essa parte da linguagem é a mais literal de todas. Como no exercício que pede o inverso, dar a fórmula para trióxido de enxofre. É uma tradução direta. Trióxido significa 3 oxigênios. De enxofre, sem prefixo, significa 1 enxofre. Juntou, deu SO3. Não tem como errar. Simples e eficaz. Mas, claro, não seria química se não tivesse mais um porém, né?
O fluxograma tem outra subdivisão aqui, perguntando especificamente: um dos elementos é o hidrogênio. De novo, o hidrogênio com tratamento especial. Por quê? O hidrogênio é o elemento mais fundamental e ele forma uma classe de compostos imensa e super importante. Para muitos deles, a regra muda um pouquinho para o padrão etodihidrogênio, tipo o H2S, que vira sulfeto de hidrogênio. Mas a sua pergunta nos leva a um dos pontos mais sutis e interessantes do material, o exemplo do ácido clorídrico. Exato. O nome não segue esse padrão. O que está acontecendo aí? Aqui a gente descobre que o nome de um composto pode mudar dependendo do contexto. Se ele está, digamos, seco ou molhado. O composto HCl, na sua forma pura, um gás, é chamado corretamente de cloreto de hidrogênio. Mas quando você dissolve esse gás em água, o que é indicado pela notação AQ, ele se transforma, ele vira um ácido, e a convenção de nomenclatura muda para refletir essa nova identidade. O nome vira ácido clorídrico. Uau! Então a mesma molécula ganha nomes diferentes dependendo de onde ela está. É como uma palavra que significa uma coisa em São Paulo e outra no Rio. É um nível de detalhe que eu não esperava. E é um detalhe crucial. O nome carrega informação sobre como a substância vai se comportar. É um sistema muito rico. Falando em camadas de informação, tem um último conceito nas notas que parece um enigma: os hidratos. A gente vê fórmulas como CaSO4.2H2O. O que é esse ponto no meio da fórmula? É uma multiplicação? Não é multiplicação, não. Esse ponto indica uma associação. Ele nos diz que moléculas de água estão fisicamente presas dentro da estrutura cristalina do composto iônico. São como cristais que carregam uma mochila de moléculas de água. E essa água pode ter efeitos drásticos. O material menciona o CuSO4.5H2O, mas o mais legal é o efeito visual. O CuSO4 puro, sem água, é um pó branco, sem graça. Quando ele absorve essas 5 moléculas de água e vira o pentaidratado, ele se transforma naqueles cristais de um azul vibrante que a gente vê em feiras de ciência. Que incrível! A água literalmente dá cor à estrutura. E como a gente dá nome para esse cristal com mochila de água? A gente junta tudo o que aprendeu. Primeiro, nomeia a parte iônica. KSO4 é sulfato de cálcio. Depois, a gente usa aqueles prefixos de contagem dos moleculares para indicar a água. Como são duas águas, o 2H2O, usamos di e finalizamos com a palavra hidratado. O nome completo: sulfato de cálcio diidratado. E o outro exemplo, o CuSO4,5H2O. A gente primeiro descobre a etiqueta do cobre, que nesse caso é 2. Então temos sulfato de cobre 2. Com 5 águas, penta. O nome completo fica sulfato de cobre 2, pentaidratado. Então, o que tudo isso significa no fim? Depois de seguir esse mapa, fica claro que a nomenclatura química não é um monte de nomes aleatórios. É uma linguagem com uma gramática rigorosa, construída para ser universal e sem ambiguidades. O fluxograma é a ferramenta que ensina a gente a pensar como um químico, a traduzir entre a fórmula e o nome. Exatamente. O objetivo final é a clareza. No laboratório, a diferença entre sulfato de cobre 1 e sulfato de cobre 2 pode ser a diferença entre sucesso e um acidente. Cada sufixo, cada prefixo, cada numeral romano é uma informação vital compactada de forma eficiente. É um sistema genial. Recapitulando, a gente começou com a grande divisão iônico-molecular. Aprendeu a usar as etiquetas romanas para os metais versáteis, desvendou o mistério do amônio como um agente infiltrado e viu como contar átomos resolve o problema no mundo molecular. E até descobrimos que alguns compostos mudam de nome quando se molham. E isso nos deixa com uma reflexão final. O material menciona, de passagem, uma equação química. Se os nomes dos compostos que a gente aprendeu a decifrar hoje são as palavras, o vocabulário da química, então as equações são as frases. Elas descrevem ações, transformações. A gente passou o dia aprendendo a identificar os personagens da história. O próximo passo é entender a gramática que os faz interagir.
Que histórias essas frases da química nos contam sobre como o nosso mundo se transforma a cada segundo?